sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui juntinho de vocês para nós explorarmos e conhecermos mais um conteúdo dessa maravilhosa disciplina. Vamos lá? Muito bem, hoje é a nossa aula 3. O nosso objeto de conhecimento é jogos esportivos, coletivos e individuais, e como detalhamento nós temos cemitério e mini voleibol. E aí, estão ansiosos para saber do que nós iremos falar no dia de hoje? Então vem comigo! Muito bem, alunos, eu já peço que vocês observem aqui. Onde eu estou, vocês sabem? Tenho certeza que sim. Eu estou numa quadra esportiva, né? Já dá para a gente ver aqui as marcações de vários esportes. Mas será que eu vim falar de esporte? É isso que vocês irão descobrir. E aí eu já chego trazendo uma pergunta para vocês. Observem aí. Você já ouviu falar nessas modalidades? Olha só que modalidades são. Baleado, já ouviu falar? Barra-bola, caçador, carimba, cemitério, mata-mata, mata-soldado. Você já ouviu falar essas expressões, na verdade? E aí, o que vocês me dizem? O que vocês acham? São brincadeiras? Tem uma aqui que ajuda a gente a se situar, que é o cemitério, que é uma das formas que a gente chama um jogo muito conhecido aí nas escolas e que é o preferidinho aí de muita gente, que é a queimada. Vocês sabiam que todos esses nomes que eu estou mostrando para vocês são formas de chamar a nossa querida queimada? A gente sabe que o nosso país é gigantesco, né? E tem alguns objetos, algumas brincadeiras, algumas comidas que levam nomes diferentes de uma cidade para outra, de um estado para o outro e até mesmo dentro do estado. E isso aconteceu com o quê? Com a queimada, né? A queimada ela pode ser chamada de cemitério, de mata-mata, de caçador, cemitério, mata-mata, de caçador, de barra-bola, de carimba. E isso vai depender do local aonde ele está sendo jogado ou praticado. Bom, então como vocês já viram, nossa aula vai ser a respeito da queimada e eu já venho trazendo para vocês a definição. Observem aí. Queimada é um jogo muito usado como brincadeira infantil e é também uma boa opção de iniciação esportiva, pois os movimentos e gestos desse jogo podem ser aplicados em muitas outras modalidades, como por exemplo, o arremesso do handebol, os passos de basquete, dentre outros. Então vocês já sabem que a queimada é um jogo, né, utilizado aí para a pessoa se divertir, para a pessoa brincar, mas ela também pode ser usada como iniciação esportiva. E assim como toda brincadeira, como todo jogo, ela tem a sua história. Vamos descobrir onde foi que ela surgiu? Então observem aí. A origem exata do jogo de queimada é desconhecida, ou seja, tem várias versões, tá bom? Acredita-se que tenha surgido na Idade Média, na Europa Meridional, possivelmente na Grécia Antiga. O jogo era conhecido como faininda e era praticado por soldados gregos contra a invasão bárbara. Só que nesse tempo os arremessos eram por meio de bolas de fogo, que era uma forma de treinamento físico e estratégico, tá? Com o passar do tempo, esse jogo ele se espalhou por diferentes regiões e culturas, adquirindo assim variações e nomes diferentes. Viram como eu falei para vocês? Na Inglaterra, por exemplo, o jogo é chamado de dodgeball. No Brasil, a queimada. E ela foi introduzida aqui no nosso país através dos colonizadores portugueses e se tornou popular nas escolas e nas ruas e é a queridinha aí nas aulas de educação física. Muito interessante, né? Mas aí, vocês conseguem reconhecer, sabem quais são as características da queimada? Vem comigo que eu vou te dizer quais são. Então, observem aí. É um jogo popular em que dois times competem para eliminar os jogadores do time adversário, acertando-os com uma
bola. E o objetivo é queimar todos os jogadores do time adversário, enviando-lhes para o cemitério. Vocês vão já entender o que é esse cemitério, né? Antes que eles queimem todos os jogadores do seu time. O jogo acaba quando não há mais oponentes vivos, mas pode haver contagem de tempo para não ficar preso na dinâmica do jogo. Normalmente a gente utiliza aí, depois de 3 arremessos de um lado para o outro, você é obrigado a atacar o seu adversário. É bem bacana, vocês vão já entender ali como é que ocorre essa dinâmica. E o local de disputa, qual será? Vamos ver. Olha só, normalmente é praticado em um campo retangular que não possui regulamentação muito específica. Geralmente, nas escolas, né, a gente utiliza aí a quadra de vôlei, que possui 18 por 9, tá? Utilizando a partir da linha de saque como área do morto ou queimado. Quando a gente não tem essa questão da quadra de vôlei, a gente delimita o espaço. Normalmente, quando a gente brinca na rua, né, a gente marca ali com a pedra, ou com giz, ou até mesmo com as nossas sandálias, certo? E aí eu quero mostrar para vocês o local de disputa. Observem aí, ó, é como se fosse realmente uma quadra, né? Tanto é que a gente utiliza aí a quadra de vôlei, como vocês estão, dá para a gente perceber que parece bastante. Então, no meio, a gente tem primeiro aí, ó, o retângulo, que é dividido em 2 partes, né? Para um lado, a gente tem a área dos vivos, para o outro também. Então, nós temos 2 áreas dos vivos logo aqui no meio, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, área dos vivos, área dos vivos. No decorrer do jogo, quando a gente for queimando as pessoas da nossa equipe, vai vir o queimado para a área do cemitério. Essa galerinha vem para essa área aqui e essa galerinha vem para essa área aqui. E aí nós vamos jogando até finalizar, ou seja, até eliminar todo mundo do outro time, certo? Agora eu quero mostrar para vocês, mais uma vez, como é que acontece essa dinâmica agora utilizando ali os nossos personagens. Vamos ver como é que acontece? Observem. Olhem só então os nossos jogadores, nós temos aí 3 jogadores de cada lado, lembrando que eles iniciam o jogo na área dos vivos. E a gente tem a nossa estrela aqui, que é a nossa bola, né, que entra em ação, é ela que dá a dinâmica do jogo. Então vamos lá verificar como é que acontece? Vamos supor que esta bola, na verdade, vai sair daqui e vai atingir este camarada, este jogador. O que vai acontecer com ele? Se ele não conseguir segurar e deixar cair a bola no chão, ou se realmente a pessoa acertou em cheio o seu adversário, ele terá que ir para a área do cemitério e ele vem justamente para a área atrás do seu adversário, né? A mesma coisa desse lado. Vamos supor que esse aqui atacou esse e acertou no braço. Esse aqui vai para a área do cemitério também. E aí o que acontece quando essas pessoas chegam na área do cemitério, chegam na área do queimado? Dá uma dinâmica ainda maior para o jogo, porque a partir do momento que essa equipe aqui joga a bola para o outro lado e ela passa, a bola continua sendo da sua equipe. E essa bola pode ir, voltar, ir novamente, lembrando que para dar a dinâmica do jogo são permitidos aí 3 passes, tá? Aí vamos supor que acertaram aqui esse jogador, mas ele segurou. Continua o jogo, tá bom? Ele vai retornar para a sua equipe, acertou no braço, deixou cair no chão, esse aqui vai para a área do cemitério. E aí nós temos 2 contra 1. Esse aqui, acertou também aqui. Aí nós temos esse que vai para o cemitério e fica 1 contra 1. Aquele que for atingido primeiro, o seu time perdeu. E o que continuar sem ser queimado, ganhou. Vamos supor que essa bola veio, passou para a área dos mortos, voltou para a área dos vivos e fez o ataque e acertou. Esse aqui foi para a área do cemitério, acabou o jogo, essa galera dessa equipe aqui,
é a vencedora. Certo? Agora que vocês já viram a dinâmica do jogo, vamos conhecer as regras básicas. Primeiro, os times devem ter o mesmo número de jogadores. Isso é super importante. Não dá para jogar com 10 de um lado e 5 do outro, né? É meio que a gente já dá para ver que trapaceou. Então não dá, tá? Outra regra básica, os jogadores não podem pisar na linha de fundo ou central ao arremessar a bola. Caso ocorra, irá diretamente para a área dos queimados. Então, olha só, não tem regras específicas, mas tem as regras básicas que vão dar o andamento ali do jogo. Então, a gente precisa ficar atento. Outras regras, vamos lá. É proibido sair da área de jogo para esquivar-se da bola para não ser queimado. Isso a gente está falando ali da galera que está na área dos vivos, viu? Quem está no queimado vai ter que correr mesmo porque tem que alcançar a bola para arremessar novamente, certo? Prosseguindo. Para evitar o jogo passivo, ou seja, enrolar o jogo, a equipe tem direito de até 3 passes antes de tentar queimar o seu adversário, certo? Outra regra, os jogadores queimados que são queimados nos seguintes casos, quando observem, quando a bola acerta qualquer parte do corpo, lembrando que essa regra ela tem que estar estabelecida ali no início do jogo. Vamos supor que eu falei para vocês, ó, só vale do pescoço para baixo, ou seja, todo o corpo do pescoço para baixo está valendo. Tocou a bola, você foi queimado, tá certo? Ou quando tentam pegar a bola, mas a deixam cair. É uma outra forma de ser queimado. Vamos supor que o professor Paulo arremessou a bola para me atacar. Pegou no meu corpo, eu tentei segurar, mas deixei cair. Eu fui queimada, tá bom? Outra regra. O jogador que for atingido pode ser salvo ao ser queimado quando um companheiro da equipe segura a bola. Certo? Vamos supor, novamente, exemplo, professor Paulo tacou a bola em mim, eu não consegui agarrar, mas um parceiro da minha equipe conseguiu, ele me salvou, ou seja, não fui queimada, certo? E a próxima regra básica é, vence o time que conseguir queimar o maior número de jogadores, se esse jogo ali, né, for cronometrado, tá certo? Muito bem. Então, agora eu quero colocar aqui uma atenção para vocês, uma atenção na questão da queimada. Olha só, ela é praticada de uma forma não oficial no Brasil e, por isso, as regras não estão unificadas e variam de uma região para região, ou seja, de uma região para outra, assim como também o nome, como eu expliquei para vocês. E falando de variação, eu separei aqui 3 variações, formas, né, de como jogar a queimada e eu quero explicar para vocês. E eu vou ter o auxílio aqui do vídeo para que vocês visualizem, tá? Então, vou lá apresentar a primeira variação para vocês. Vamos lá? Olha só, essa primeira variação se chama rei e rainha. Viram aí que nós temos os 2 times, cada time vai se reunir e vai escolher a pessoa para ser o rei ou a rainha, mas a equipe adversária não pode saber. E então, professora, como é que a gente vai, né, acertar, queimar o rei ou a rainha do time adversário? Tem que ir jogando, como vocês estão vendo aí no vídeo, ó. A gente foi jogando, ninguém sabia quem era o rei ou a rainha lá do outro lado, assim como ninguém sabia quem era do meu lado. Tanto é que está eu e a professora Vanessa aí, ó, jogando e no final acertaram, né? E a equipe foi vencedora, a equipe adversária. Então esse daí é bem bacana, lembrem-se, divide os grupos com o mesmo número de pessoas, escolhe aquela pessoa para ser o rei e a rainha e comecem a brincadeira. Lembrando que você não pode falar para a sua equipe, né, para a equipe adversária quem é o rei e a rainha, senão fica muito fácil de acertar ou de queimar o seu rei. Professora, mas se tivessem acertado o rei ou a rainha de primeira, ou se tivessem acertado, acabou o jogo, porque acertou ali o rei e a rainha, então toda a equipe foi queimada.
Deu para entender? É bem legal, porque você fica naquele mistério, né? Será que eles escolheram aquele que é mais fraco, aquele que corre mais, aquele que se desvia mais? Então, dá para usar várias estratégias, certo? Essa é a primeira variação. Vamos à segunda. Observem aí. Vamos lá. Segunda variação, 4 cantos ou 4 lados. Nós temos aí a separação das equipes também, o mesmo número de jogadores para cada lado, né? A partir do momento que as pessoas foram sendo queimadas, elas vão não para a linha de fundo da quadra ou a linha de fundo do jogo, elas vão ficar nas laterais também, por isso que recebe esse nome, ou seja, o queimado ele vai ter um espaço maior para se movimentar, dando assim uma dinâmica maior ao jogo também. E aí a galera que está ali encurralada tem que ter jogo de cintura, né? Tem que aprender a se esquivar e montar outra estratégia para se salvar. Então observem aí que dessa vez a minha equipe ganhou, nós montamos ali uma estratégia bem bacana e deu certo. Então essa aí é a segunda variação. 4 cantos ou 4 lados é onde os nossos queimados têm uma maior mobilidade aí durante o jogo. Eles podem se locomover melhor, certo? Prosseguindo, vamos aí à nossa terceira variação. E essa terceira variação, lembra que eu falei para vocês que tem o dodgeball, então que é jogado, né, lá na Inglaterra e em outros lugares? Então olha só aí, ó. Nós também temos, nos Estados Unidos, na verdade, né? Nós também trouxemos para vocês essa variação, observem aí. Primeiro o jogo começa aí dividindo as equipes e aí nós temos um número maior de bolas. Esse é o maior diferencial desse tipo de queimada, tá? Então vocês viram lá no início que nós temos 4 bolas, onde no primeiro momento as pessoas de cada equipe vão disputar essa bola. Depois que disputou, vai recuar para iniciar o jogo. E aí começa, são várias bolas sendo lançadas ao mesmo tempo e várias pessoas sendo queimadas também. O que é interessante? Não tem a área do morto ou do queimado, não tem a área de cemitério aí, tá bom? Como é que funciona então, professora? Vamos supor, estou jogando contra o meu adversário, acertei alguém da equipe dele, ele vai sair e vai ficar ali já formando uma fila, porque se alguém da equipe dele conseguir queimar alguém da minha equipe, ele volta para o jogo e eu saio, entendeu? Então fica fazendo essa troca de entrada e saída das equipes. Então é bem bacana também de se jogar. E essa foi a nossa terceira variação. E eu quero apresentar para vocês os benefícios de se jogar queimada. Observem aí, ó. Primeiro, trabalha o espírito de equipe e cooperação, isso é super importante. Desenvolve a coordenação motora, o equilíbrio, a agilidade e a resistência física, isso é bem bacana, né? Estimula o pensamento lógico, a habilidade de planejamento e a capacidade de tomar decisões sob pressão, essenciais para o desenvolvimento cognitivo e emocional. Então, a queimada não é somente um jogo, ela desenvolve, traz vários benefícios para os seus praticantes. E isso é muito interessante. Então, aquelas pessoas que já gostam de queimada, aproveitem aí, experimentem essas variações e continuem tendo aí os benefícios de se jogar queimada. Certinho? Muito bem! Prosseguindo a nossa aula, agora eu quero apresentar um outro jogo para vocês. Observem aqui novamente o meu cenário, o meu espaço. Vocês conseguem identificar que local é esse? Já tem até um spoiler logo aqui em cima, né? Vôlei ou mini voleibol? E aí, aqui tem algumas perguntas. Nesta quadra, praticamos qual modalidade esportiva? Já tem a resposta aqui em cima. E a outra pergunta, você já ouviu falar sobre o mini voleibol? Se não ouviu, já dá para imaginar, né, o quê? Que é algo relacionado ao voleibol, mas de uma forma mini, tá? Então, antes de a gente conhecer o mini voleibol, eu quero apresentar para vocês o voleibol. Observem. O voleibol tem sua origem nos Estados Unidos em 1895. Ele foi criado por William George Morgan
né, que era diretor e professor de educação física da Associação Cristã de Moços, na cidade de Holyoke, em Massachusetts, certo? E o objetivo dele ao criar esse jogo era ter o menor risco de lesão possível entre os jogadores, né? Onde também esse esporte pudesse ser praticado em quadra fechada como alternativa para o inverno. E era uma forma também de ele inovar nas suas aulas. E qual é o objetivo do vôlei? Vocês lembram? Acho que vocês já assistiram aí uma partida de vôlei, então fica fácil identificar. Então, olha só, o objetivo maior desse esporte, dessa modalidade, é passar a bola por cima da rede, fazendo com que ela toque o chão da quadra adversária, ocorrendo assim a marcação de pontos. Então, né, o objetivo maior é fazer ponto contra o seu adversário e você faz isso através do quê? De tocar a bola na quadra do seu adversário, tá bom? E aí, qual é a bola de vôlei que a gente utiliza? Aí eu trouxe para vocês uma imagem aí bem bonita, já dá para a gente saber, eu tenho certeza que vocês já tiveram aí acesso à bola, uma bola de vôlei, né? Então, observem, aí nós temos uma bola de vôlei, uma bola de basquete e uma de futebol. Então, a bola de vôlei, ela é diferenciada, ela é menor que a de basquete, né? E ela pula, quando a gente bate, ela pula. Quando bate no chão, né, ela tem um salto maior que a de futebol, certo? Prosseguindo, ainda falando do esporte, da modalidade de vôlei, nós temos aí uma quadra que eu quero mostrar para vocês, que é justamente a quadra onde a gente utiliza normalmente para jogar a queimada, mas essa aqui, ó, é para o esporte oficial, observem aí. Ela tem 18 metros de comprimento por 9 metros de largura. É dividida em duas e a gente tem uma rede aí e tem todos os outros espaços, né? Que é onde ocorre o jogo. Então, essa daí é uma quadra de vôlei, certo? Muito bem. Agora, eu quero apresentar para vocês uma outra parte desse vôlei que é muito interessante, que é o que dá dinâmica para o vôlei, que é a questão dos fundamentos. Então, observem aqui essa partida de vôlei. Vocês já conseguem identificar os fundamentos, ou seja, quais são os movimentos, as ações que são necessárias para que um jogo ocorra? Observem aí. Nós temos alguém que está sacando, outro está levantando, né? E assim por diante. Deu para identificar aí os fundamentos? Se não, não tem problema, porque nós iremos ver isso passo a passo. Vamos lá, então? Observem aí. Primeiro, a gente começa com o saque. Ele é o nosso primeiro fundamento, é ele que dá partida, né? Assim, ao início do jogo. Depois do saque, a bola foi para o lado adversário, tem a recepção. Recebeu, passou para o levantador, que vai fazer o levantamento, e em seguida nós temos o ataque. Dependendo de como for o ataque, ele pode fazer ponto ou não. Nesse caso, vocês viram que houve o quê? Uma recepção, logo após o levantamento, mais uma vez um ataque e aconteceu quase que um bloqueio. E aí vocês têm um bloqueio feito por 3 pessoas, sendo que o bloqueio pode ser feito por 1, por 2 ou por 3 jogadores, certo? Então, mais uma vez está aqui a partida de vôlei. Então, nós temos aí alguns fundamentos que funcionam de uma forma, como é que eu posso dizer para vocês? De uma forma certa, né? Saiu do saque, vai ter a recepção, saiu da recepção, vai ter o levantamento, vai ter o quê? O ataque, vai ter a defesa, vai ter o bloqueio em alguns momentos do jogo, né? Depende muito de como eles vão utilizar ali a estratégia, certo? Então, esses são os nossos fundamentos. E como é que acontece a pontuação? Observem. No vôlei, os pontos são marcados nas seguintes situações. Primeiro, quando a bola toca a quadra da equipe adversária, ou seja, no momento ali do ataque, a bola passou por todos os jogadores adversários, tocou a quadra,
é ponto, tá bom? Então, a gente pode fazer ponto assim. Outra forma é quando a equipe adversária comete uma falta. E a outra forma é quando a equipe adversária é penalizada. Então, essas são as formas de você fazer pontos aí no vôlei. Prosseguindo, eu quero apresentar para vocês algumas características, né, desse vôlei. Olha só, a partida de vôlei não tem duração fixa. Ela não é contada por tempo, e sim por pontos. Tanto é que um jogo é composto por sets de 25 pontos. Para ganhar o jogo, é preciso vencer 3 sets. Lembrando que se tiver empate entre as equipes, ou seja, a minha equipe ganhou 2 sets e a equipe adversária ganhou 2 sets, a gente vai ali para um quinto set, que é o nosso tie break, tá? E esse tie break, a equipe tem que chegar até 15 pontos. Lembrando que tanto nos 4 primeiros sets quanto nos últimos, tem que ter 2 pontos de diferença, como vocês vão ver aí na próxima cartela. Então, atenção! A vitória de cada set é dada à primeira equipe que marcar os 25 pontos, mas é necessário ter uma diferença de 2 pontos da equipe adversária. Por exemplo, 26 a 24 ou 29 a 27. A mesma forma é o quinto set. Por exemplo, 15 a 13 ou 17 a 15. Então, o que é bom que fique claro para vocês? Que sempre tem que ter essa diferença de 2 pontos, tá bom? Entre as equipes. Professora, mas se atingiu 25 pontos e não houve essa diferença, vai jogando, jogando, jogando até ter essa diferença entre as equipes, certo? Bom, agora que eu já apresentei o voleibol para vocês, eu quero apresentar o mini voleibol, tá? O mini voleibol, ele é um método simples e adaptado às necessidades das crianças de 8 a 14 anos, para o aprendizado do voleibol, jogando em 2 equipes compostas de pelo menos ali 6 jogadores em cada time ou menos, tá? E o mini voleibol também tem sua história. Lá em 1975, a Federação Internacional de Voleibol, eles realizaram um congresso na Suécia com a participação de experts em voleibol, né, de vários países, e resolveu criar um método para a iniciação da modalidade denominado mini voleibol. A ideia era criar um método que pudesse utilizar os pequenos jogos como fator de motivação, onde as crianças aproveitassem experiências anteriores como base para a aquisição de novas habilidades. Então, a gente sabe que para aprender o vôlei, não é de um dia para o outro, né? Então, esse mini voleibol é justamente para fazendo aí as adaptações e apresentando o vôlei de uma forma mais tranquila para as crianças de 8 a 14 anos, para que quando eles cheguem lá na parte da esportivização, né, na parte do esporte em si, eles já estejam habituados. Então, observem aqui agora um vídeo que a gente produziu para vocês, onde apresenta esse mini voleibol de uma forma mais educativa, ou seja, a gente já consegue visualizar aí alguns fundamentos, mas não de uma forma tão profissional, tá? É uma forma em que os alunos eles vão se adaptando, as crianças vão se adaptando a jogar, a aprender a arremessar, aprender a defender, certo? Então, é de uma forma mais tranquila. Observem um pouco mais do vídeo, tanto é que não tem um ataque, e sim tem o jogar a bola um para o outro, respeitando aí a questão dos 3 toques e tudo mais, certo? Muito bem. E assim como muitos esportes, né, têm aí os seus benefícios, o mini voleibol também traz benefícios para os seus praticantes. Vamos ver? Primeiro, a questão da socialização. A gente sabe que quem pratica esporte, né, tem essa facilidade, tem essa oportunidade de socializar com outras pessoas, com outras crianças. Tem a questão do lazer e diversão, ou seja, é mais uma forma de a pessoa se divertir. Promoção da saúde, quem pratica esporte é mais saudável, né? Ou pelo menos tenta ser, né? Nós temos ali a questão do trabalho em equipe, já ali montando estratégias para conseguir chegar
no objetivo do jogo, que é marcar o pontinho lá para a sua equipe. E, por último, nós temos desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades motoras solicitadas para a prática do vôlei, ou seja, já vão sendo trabalhadas aí as habilidades, né, com os fundamentos de uma forma mais simples, mais lúdica, certo? Bom, gente, então isso era o que eu tinha para apresentar para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da queimada e alguma das suas variações, assim como o mini voleibol. A gente finaliza por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.